Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe seu gostei e comente o que achou do livro. De quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo se deve resistir-lhe? Não me é desconhecido que muitos têm tido a opinião de que as coisas do mundo são governadas pela fortuna e por Deus, de sorte que a prudência dos homens não pode corrigi-las, e mesmo não lhes traz remédio algum. Por isso seria possível julgar que não deve alguém incomodar-se muito com elas, mas deixar-se governar pela sorte. Esta opinião é grandemente aceita nos nossos tempos pela grande variação das coisas, o que se vê todo dia, fora de toda conjectura humana. Às vezes, pensando nisso, me tenho inclinado a aceitá-la. Não obstante, e porque o nosso livre-arbítrio não desapareça, penso poder ser verdade que a fortuna seja árbitra de metade de nossas ações, mas que, ainda assim, ela nos deixe governar quase a outra metade. Comparo-a a um desses rios impetuosos que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem as árvores, os edifícios, arrastam montes de terra de um lugar para outro. Tudo foge diante dele, tudo cede ao seu ímpeto sem poder obstar-lhe e, se bem que as coisas se passem assim, não é menos verdade que os homens, quando volta a calma, podem fazer reparos e barragens, de modo que, em outra cheia, aqueles rios correrão por um canal e o seu ímpeto não será tão livre nem tão danoso. Do mesmo modo acontece com a fortuna. O seu poder é manifesto onde não existe resistência organizada, dirigindo ela a sua violência só para onde não se fizeram diques e reparos para contê-la. E se considerardes a Itália, que é a sede e a origem destas revoluções, vereis que é ela como uma região sem diques e sem nenhuma barreira, e que, se fosse convenientemente protegida como a Alemanha, a Espanha e a França, ou as cheias não causariam as variações que há, ou mesmo não se teriam verificado. E com isso creio ter dito bastante acerca dos obstáculos que se podem opor à sorte em geral. Mas, restringindo-me aos casos particulares, digo que se vê hoje o sucesso de um príncipe e amanhã a sua ruína, sem ter havido mudança na sua natureza, nem em alguma das suas qualidades. Creio que a razão disso, conforme o que se disse anteriormente, é que, quando um príncipe se apoia totalmente na fortuna, arruína-se segundo as variações daquela. Também julgo feliz aquele que combina o seu modo de proceder com as particularidades dos tempos, e infeliz o que faz discordar dos tempos a sua maneira de proceder. Em relação aos caminhos que os levam à finalidade que procuram, isto é, glória e riquezas, costumam os homens proceder de modos diversos. Um com circunspecção, outro com impetuosidade, um pela violência, outro pela astúcia, um com paciência, outro com a qualidade contrária, e cada um, por estes diversos modos, pode alcançar aqueles objetivos. Vê-se que, de dois indivíduos cautelosos, um chega ao seu desígnio e outro não, e do mesmo modo, dois igualmente felizes, com dois modos diversos de agir, são um circunspecto e outro impetuoso, o que resulta apenas da natureza particular da época e com a qual se conforma ou não o seu procedimento. Assim como disse, dois agindo diferentemente alcançam o mesmo efeito, e dois agindo igualmente, um vai direto ao fim e o outro não. Disso dependem também as diferenças da prosperidade, pois se um se conduz com cautela e paciência e os tempos e as coisas lhe são favoráveis, o seu governo prospera e disso lhe advém felicidade. Mas se os tempos e as coisas mudam, ele se arruína, porque não alterou o modo de proceder. Não se encontra homem tão prudente que saiba acomodar-se a isso, que por não se poder desviar daquilo a que a natureza o impele, quer porque, tendo alguém prosperado num caminho, não pode resignar-se a abandoná-lo.
Ora, o homem circunspecto, quando chega a ocasião de ser impetuoso, não o sabe ser, e por isso se arruína. Porque, se mudasse de natureza conforme o tempo e as coisas, não mudaria de sorte. O Papa Júlio II procedeu em todas as coisas impetuosamente e encontrou tanto o tempo como as coisas conforme aquele seu modo de proceder, de forma que sempre alcançou o êxito. Considerai a primeira expedição que realizou em Bolonha, quando ainda vivia Messer Giovanni Bentivoglio. Os venezianos estavam contra o Papa, o rei da Espanha também. Enquanto ainda discutia com a França a respeito da expedição, começou a executá-la pessoalmente com violência e impetuosidade. Essa atitude fez com que se mantivessem inativos a Espanha e os venezianos. Estes por medo e aquela pelo desejo de recuperar todo o reino de Nápoles. De outro lado, fez-se seguir pelo rei da França, porque, tendo visto que ele começara a mover-se, e desejando conservar a sua amizade para humilhar os venezianos, julgou não poder negar-lhe a sua gente sem com isso cometer uma injúria manifesta. Júlio realizou, portanto, com sua atitude impetuosa, o que nenhum outro pontífice, com toda a humana prudência, poderia realizar, pois se, para partir de Roma, esperasse ter todos os planos assentados e tudo organizado, como qualquer outro pontífice teria feito, jamais teria conseguido o que conseguiu, porque o rei da França teria arranjado 1000 desculpas e os outros lhe teriam infundido 1000 receios. Não quero falar das suas outras ações, todas iguais e todas felizes. A brevidade do seu reinado não lhe fez experimentar reveses. Se chegasse o tempo de proceder com circunspecção, veríamos a sua ruína, pois que ele nunca se desviaria do rumo para o qual o impelia sua natureza. Concluo, portanto, por dizer que, modificando-se a sorte e mantendo os homens obstinadamente, o seu modo de agir, são felizes enquanto esse modo de agir e as particularidades dos tempos concordarem. Não concordando, são infelizes. Estou convencido de que é melhor ser impetuoso do que circunspecto, porque a sorte é mulher e, para dominá-la, é preciso bater-lhe e contrariá-la. E é geralmente reconhecido que ela se deixa dominar mais por estes do que por aqueles que procedem friamente. A sorte, como mulher, é sempre amiga dos jovens, porque são menos circunspectos, mais ferozes e com maior audácia a dominam. Exortação ao príncipe para livrar a Itália das mãos dos bárbaros. Consideradas, pois, todas as coisas antes referidas, e pensando comigo mesmo se, na Itália, os tempos presentes poderiam prometer honras a um príncipe novo, e se havia matéria que desse, a um que fosse prudente e valoroso, oportunidade de introduzir uma nova ordem que lhe trouxesse fama e prosperidade para o povo, pareceu-me que há tantas coisas favoráveis a um príncipe novo que não sei de época mais propícia para a realização daqueles propósitos. E como disse ter sido necessário para que se conhecesse a virtude de Moisés, que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito, para que se conhecesse a grandeza de alma de Ciro, que os persas estivessem oprimidos pelos medas, e para se conhecer valor de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos, assim, presentemente, querendo-se conhecer o valor de um príncipe italiano, seria necessário que a Itália chegasse ao ponto em que se encontra agora. Que estivesse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais desunida que os atenienses, sem chefe, sem ordem, batida, espoliada, lacerada, invadida
e que houvesse, enfim, suportado toda a sorte de calamidades. E, se bem que tenham surgido até aqui certas providências por parte de alguém que se teria podido julgar fossem inspiradas por Deus para a redenção do país, viu-se depois como, no mais alto curso de suas ações, foi abandonado pela fortuna. Assim, tendo ficado como sem vida, espera a Itália aquele que lhe possa curar as feridas e ponha fim ao saque da Lombardia, aos tributos do reino de Nápoles e da Toscana, e que cure as suas chagas já há muito tempo apodrecidas. Vê-se que ela roga a Deus que envie alguém que a redima dessas crueldades e insolências dos estrangeiros. Vê-se ainda que se acha pronta e disposta a seguir uma bandeira, uma vez que haja quem a levante. E não se vê atualmente em quem ela possa esperar mais do que na vossa ilustre casa, a qual, com a fortuna e valor, favorecida por Deus e pela Igreja, a cuja frente está agora, poderá constituir-se cabeça desta redenção. Isso não será muito difícil se vos voltardes ao exame das ações e vida daqueles de quem acima se fez menção. E se bem que aqueles homens tenham sido raros e maravilhosos, foram todavia homens, e as ocasiões que tiveram, todos eles, foram menos favoráveis do que a presente. Porque os seus empreendimentos não foram mais úteis do que estes, nem mais fáceis, nem Deus foi mais amigo deles do que vosso. É muito justa esta minha asserção. Justum enim est bellum quibus necessarium et via arma ubi nulla nisi armis espis est. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando só nas armas reside a esperança. Aqui tudo está disposto favoravelmente, e onde isto se nota, não pode existir grande dificuldade para quem se dispuser a agir como aqueles a que propus como exemplo. Além disso, vêem-se aqui extraordinárias ações de Deus, como ainda não se teve exemplo. O mar se abriu, uma nuvem revelou o caminho, da pedra brotou água, aqui choveu maná, tudo concorreu para a vossa grandeza. O que resta a fazer é tarefa que a vós compete. Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre arbítrio e parte da glória que nos cabe. E não é motivo para maravilhar-se se algum dos já mencionados italianos não pôde fazer aquilo que se pode esperar da vossa ilustre casa, e se, em tantas revoluções da Itália, em tantos trabalhos de guerra, parecer sempre que a virtude militar se tenha extinguido no país. A razão disso está em que as antigas instituições políticas não eram boas e não houve ninguém que tivesse sabido arranjar outras. E nunca coisa nenhuma deu tanta honra a um governante novo como as novas leis e regulamentos que elaborasse. Quando estas são bem fundadas e encerram grandeza, fazem com que ele seja reverenciado e admirado. E na Itália não faltam motivos para a realização desse trabalho. Aqui existe bastante valor no povo, embora faltem chefes. Observai nos duelos e nos torneios quanto os italianos são superiores em força, destreza e inteligência. Mas, tratando-se de exércitos, essas qualidades não chegam a revelar-se, e tudo provém da fraqueza dos chefes, pois aqueles que sabem não são obedecidos, e todos pensam saber muito, não tendo aparecido até agora nenhum cujo valor ou fortuna seja de tanto realce que obrigue os outros a abrir-lhe caminho. É por isso que em tanto tempo, em tantas guerras que se fizeram nestes últimos 20 anos, todo o exército exclusivamente italiano sempre se saiu mal. É o que atestam Taro, depois Alexandria, Capua, Gênova, Vailà, Bolonha, mestre. Querendo, pois, a vossa ilustre casa seguir o exemplo daqueles grandes homens e redimir suas províncias, é necessário, antes de mais nada, como verdadeira base de qualquer empreendimento, prover-se de tropas próprias,
porque não existem outras mais fiéis nem melhores. E embora cada soldado possa ser bom, todos juntos irão se tornar melhores ainda, quando se virem comandados pelo seu príncipe e por ele honrados e bem tratados. É necessário, pois, preparar essas armas para se poder defender dos estrangeiros com a própria bravura italiana. E apesar de serem consideradas formidáveis as infantarias suíças e espanholas, ambas têm defeitos, de modo que uma terceira potência que se criasse poderia não somente opor-se, mas ter confiança na vitória. Os espanhóis não podem fazer frente à cavalaria e os suíços deverão ter medo das forças de infantaria quando as encontrarem tão obstinadas, tão fortes quanto eles nos combates. Já se viu e há de se ver ainda que os espanhóis não podem fazer face a uma cavalaria francesa e os suíços serem derrotados pela infantaria espanhola. E se bem que deste último caso não se tenha tido exemplo direto, teve-se uma mostra na jornada de Ravenna quando a infantaria espanhola enfrentou a alemã, que usa a mesma tática da Suíça. Os espanhóis, valendo-se da sua agilidade e com o auxílio dos seus escudetes, haviam-se posto debaixo das lanças dos alemães e estavam certos de vencê-los, sem que estes pudessem ter salvação. E se não fosse o auxílio da cavalaria, todos eles teriam sido chacinados efetivamente. Pode-se, portanto, conhecendo os defeitos destas duas espécies da infantaria, organizar uma terceira que resista à cavalaria e não tema a sua igual. E disso resultarão a formação de uma geração de guerreiros e a mudança de métodos. E são essas coisas que, reorganizadas, dão reputação e grandeza a um príncipe novo. Não se deve, portanto, deixar passar esta ocasião a fim de fazer com que a Itália, depois de tanto tempo, encontre um redentor. Não tenho palavras para exprimir o amor e entusiasmo com que seria ele recebido em todas as províncias que sofreram ataques e invasões estrangeiras, nem com que sede de vingança, com que lágrimas. Que portas se lhe fechariam? Que povos lhe negariam obediência? Que inveja se lhe oporia? Qual italiano seria capaz de lhe negar o seu favor? Já está fedendo para todos este domínio de bárbaros. Tome, pois, a vossa ilustre casa esta tarefa com aquele ânimo e com aquela fé com que se esposam as boas causas, a fim de que, sob o seu brasão, esta pátria seja enobrecida e sob os seus auspícios se verifique aquele dito do Petrarca: Virtù contro a furore prenderà l'arme e fia il combate corto, che l'antico valore negli Italici cor não é ancor morto. A virtude tomará armas contra o furor e será breve o combate, pois o antigo valor ainda não está morto nos corações italianos. Carta de Maquiavel a Francesco Vettori. Magnifico oratore florentino Francesco Vettori, apud summum pontificem et benefactori suo, Rome. Magnífico embaixador, tardas jamais foram as graças divinas. Digo isto porque me parecia não ter perdido, mas enfraquecido a vossa graça, tendo estado vós tanto tempo sem escrever-me, e eu estava em dúvida de onde pudesse vir a razão. E a todas as que me vinham à mente, dava eu pouca importância, salvo àquela porque duvidava não houvesseis deixado de escrever-me, porque vos houvesse sido escrito que eu não fosse bom conservador de vossas cartas. E eu sabia que Filippo e Pagolo exclusive, outros por mim não as haviam visto. Tive pela última vossa de 23 do mês passado, pelo que fico contentíssimo por ver quão ordenada e sossegadamente desempenhais este ofício público, e animo-vos a continuardes assim, porque quem deixa seus cômodos pelos dos outros, perde os seus, e daqueles não recebe satisfação. E como a fortuna ordena todas as coisas,
é preciso deixá-la fazer, deixar-se ficar, e não lhe opor embaraço, e esperar o tempo em que ela consista aos homens fazer qualquer coisa, e então vos ficará bem trabalhar mais, desvelar-se mais pelas coisas, e a mim partir da cidade e dizer: eis-me aqui. Não posso, portanto, desejando render-vos iguais graças, dizer-vos nesta carta outra coisa que não seja a minha vida, e se julgardes que deva trocá-la pela vossa, ficarei contente em mudá-la. Permaneço na vila, e como seguiram aqueles meus últimos casos, não estive, para reuni-los todos, mais de 20 dias em Florença. Tenho até agora apanhado tordos à mão. Levantava-me antes do dia, trabalhava à paina, afastava-me com um feixe de gaiolas sobre mim que parecia o Geta quando ele voltava do porto com os livros de anfitrião. Apanhava pelo menos 2, no máximo 6 tordos. E assim estive todo o mês de setembro. Depois este entretenimento, ainda que desprezível e estranho, faltou com desgosto meu, e vos direi qual seja a minha vida. Levanto-me de manhã com o sol e vou para um bosque meu onde mando fazer lenha. E ali fico 2 horas a inspecionar as obras de véspera e a passar o tempo com os lenhadores, que têm sempre aborrecimento à mão, ou entre si, ou com os vizinhos. E a respeito deste bosque eu vos teria a dizer 1000 belas coisas que me aconteceram com o Frosino da Panzano e com outros que queriam destas madeiras. E especialmente Frosino, que mandou buscar certas quantidades sem dizer-me nada, e ao pagamento queria reter 10 liras, que dizia tinha a ver de mim faz 4 anos, que me ganhou no jogo de crica em casa de Antônio Guicciardini. Comecei a fazer o diabo querendo acusar de ladrão o carroceiro, que ali fora mandado por ele. Tandem Giovanni Maquiavel entrou no meio e nos pôs de acordo. Battista Guicciardini, Filippo Ginório, Tommaso del Bene e certos outros cidadãos, quando aquela ventania soprava, cada um me encomendou uma medida. Prometi a todos e mandei uma a Tommaso, a qual voltou a Florença pela metade, porque para medir havia ele a mulher, a criada, os filhos, que pareciam o Gabura, quando na quinta-feira com seus rapazes bate num boi. De maneira que, visto em quem estava o lucro, disse aos outros que não tenho mais madeira, e todos disso fizeram questão importante, e especialmente Batista, que enumera esta entre as outras desgraças de prato. Saindo do bosque vou à fonte, e daqui à caçada, tenho um livro comigo, ou Dante ou Petrarca, ou um destes poetas menores como Tíbulo, Ovídio e semelhantes. Leio aquelas suas amorosas paixões e aqueles seus amores, lembro-me dos meus, comprazo-me neste pensamento. Vou depois à hospedaria, à beira da estrada, falo aos que passam, pergunto pelas novas das suas terras, ouço uma porção de coisas e noto os vários gostos e diversas fantasias dos homens. Chega, enquanto isso, a hora do jantar e, com a minha gente, como o que esta minha pobre vila e fraco patrimônio comportam. Terminada a refeição, volto à hospedaria onde está o estalajadeiro e, ordinariamente, encontro-me com um açougueiro, um moleiro, 2 forneiros. Com estes eu me entretenho o dia todo jogando crica, tic-tac, e depois daí nascem 1000 contendas e infinitas insolências e injúrias, e o mais das vezes se disputa um quatrino, e somos ouvidos, não raro, a gritar de San Cassiano. Assim, mergulhado nesta piolheira, estou com a cabeça mofada, desafogo a malignidade do meu destino, e até me contentaria em que me encontrasseis nesta estrada, para ver se ele se envergonha. Chegando à noite, de volta a casa, entro no meu escritório, e na porta dispo as minhas roupas cotidianas, sujas de barro e de lama, e visto as roupas de corte ou de cerimônia, e, vestido decentemente, penetro na antiga convivência dos grandes homens do passado.
Por eles acolhido com bondade, nutro-me daquele alimento que é o único que me é apropriado e para o qual nasci. Não me envergonho de falar com eles, e lhes pergunto da razão das suas ações, e eles humanamente me respondem. E não sinto durante 4 horas aborrecimento algum. Esqueço todos os desgostos. Não temo a pobreza. Não me perturba a morte. Transfundo-me neles por completo. E como disse Dante, não pode a ciência daquele que não guardou o que ouviu. Noto aquilo de que pela sua conversação fiz cabedal e compus um opúsculo, De Principatibus, onde me aprofundo quanto posso nas cogitações deste tema, debatendo o que é principado, de que espécies são, como eles se conquistam, como eles se mantêm, por que eles se perdem. E se vos agradou alguma vez alguma fantasia minha, esta não vos deveria desagradar. E um príncipe, e maxime um príncipe novo, deveria recebê-lo com prazer. Portanto, eu dedico a magnificência de Juliano. Filippo Casavecchia ouviu, poder-vos-á pôr a par em parte da coisa em si, e dos argumentos que tive que suprimir, se bem que ainda eu aumente e corrija. Vós desejaríeis, magnífico embaixador, que eu deixasse esta vida e fosse gozar convosco a vossa. Eu farei de qualquer maneira, mas o que me tenta agora são meus negócios certos que dentro de 6 semanas terei concluído. O que me deixa em dúvida é que estão aí aqueles Soderini, aos quais seria forçado, indo aí, a visitá-los e a falar-lhes. Duvidaria que ao meu regresso eu não pudesse apear em casa e descavalgasse no Bargello, porque, embora este estado tenha fortíssimas bases e grande segurança, também ele é novo, e por isto duvidoso, nem aí faltam sabichões que, para aparecer, como Pagolo Bertini, prejudicariam a outros e me deixariam as preocupações. Rogo-vos que tranquilizeis este meu temor, e depois irei no tempo mencionado a visitar-vos de qualquer modo. Falei com Filippo sobre este meu opúsculo, se seria conveniente dá-lo a público ou não. Caso conviesse, se seria bom que eu o levasse ou que o mandasse. Se o não desse, fazia-me duvidar de que não só Juliano não o lesse, mas também de que este Ardinghelli se fizesse as honras deste meu último trabalho. Se o desse, me satisfazia a necessidade que me prende, porque eu me estou consumindo e não posso ficar assim por mais tempo, sem me tornar desprezível por pobreza. Ainda desejaria muito que estes senhores Médici começassem a se lembrar de mim se tivessem que começar a fazer-me voltear uma pedra. Porque se depois não ganhasse o seu favor, eu mesmo me lamentaria, pois que quando lido o livro, veria-se que durante os 15 anos em que estive em estudo da arte do Estado, não dormi nem brinquei, e deveria a cada um ser caro servir-se daquele que, à custa de outros, fosse cheio de experiência. E da minha fé não se deveria duvidar, porque tenho sempre observado a fé. Não vou agora rompê-la. E quem foi fiel e bom 43 anos que eu tenho, não deve poder mudar sua natureza. E da minha fé e bondade é testemunho a minha pobreza. Desejaria, portanto, que ainda me escrevesseis aquilo que sobre esta matéria vos pareça, e a vós me recomendo. Cis Félix, 10 de dezembro de 1513. Nicolau Maquiavel.